Finalmente, depois de muito tempo, eu já não aguentava mais ficar sem gravar aqui pra vocês. Já tô começando. Depois de muito tempo, tô aqui de novo falando com vocês. Estou muito feliz, né? E adoro falar mesmo. E hoje a gente vai falar um pouco das novidades aí que aconteceu na minha vida nesse um ano, né? O último vídeo que eu fiz tem um ano. Tô aqui já com o roteiro preparado pra falar, né? Tudo certinho. Muita coisa aconteceu nesse um ano que eu tô aqui, sem falar pra vocês. Sabem que eu estou estudando cinema de forma autodidata, né? Eu não consigo ficar fazendo muitos vídeos porque isso demanda um pouco de tempo, né? Eu preciso hoje dar alguns recados antes de começar a falar sobre algumas coisas que eu preciso falar com vocês sobre o canal aqui. Dar algumas dicas, fazer alguns convites, né? Espero que seja um vídeo bem satisfatório aqui, não só pra mim, que eu amo gravar, né? Sempre tô gravando aí. Até comecei a fazer aqui os vídeos aqui de todos os lugares que eu passo, sempre vou gravar. Porque pra mim é um prazer, como eu sempre falo, tá com a câmera na mão, né? Sempre ali gravando e fazendo as coisas. Mas enfim, gente, eu primeiramente, antes de começar a falar das novidades que eu quero trazer aqui, eu vou fazer alguns agradecimentos, vou falar algumas coisas aqui, vou dar alguns recados sobre alguns amigos meus, né? Essa longa jornada aí de um ano que eu fiz. Falar também aqui a saga, né, de ser cineasta independente, eu que joguei tudo pro alto, larguei a minha profissão aí na área da moda, né, há muito tempo atrás. Lá em 2020 foi inclusive quando eu comecei aqui o canal. Larguei a minha profissão e me joguei no audiovisual, né? Tô aí tentando. Deus abriu muitas portas pra mim, me fez conhecer pessoas muito legais que estão me ajudando no meu caminho aí a conquistar algumas coisas, pessoas muito especiais que eu vou falar delas aqui. E, gente, ó, a primeira pessoa que eu vou falar hoje é o Luiz, o meu amigo. Ele tem uma loja lá na rede vizinha. Eu vou deixar o link aqui dele, do Luiz, da loja dele, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Do meu grande amigo Luiz, tá certo? E mais um aqui, eu vou falar do meu amigo Fernando, que eu conheci lá na live, lá no TT, e é o canal da Guilda RPG. Gente, quem gosta de RPG, eu vou deixar o link do canal aqui dele, dos amigos dele que eu tô fazendo, né? Dessa força, ele me deu muita força lá na rede vizinha, por que não dessa ajuda aí pra ele? O outro aqui é o do meu amigo Marcos, que tava fazendo live comigo, também lá na rede vizinha. O canal dele é o Aprendizado Contínuo, ele é formado em filosofia, um cara muito inteligente, um cara muito legal. E do meu amigo André, o Caçadores de Cinema, que há muito tempo atrás ele me convidou pra fazer uma entrevista lá com ele. Eu lembro que eu acho que eu falei na entrevista, em algum vídeo meu aqui, eu não sei se eu excluí o vídeo ou mantive, só sei que foi há muito tempo atrás eu fiz isso. E por causa do André, eu conheci a Miriam Mariano também, ela é psicóloga, ela tem um canal no YouTube, onde ela fala também, né, sobre cinema e psicologia. Psicóloga no cinema é o nome do canal. Vou deixar o link aqui também, vocês dão uma olhada lá, visita, se inscreve, tá, gente? Ela foi muito legal comigo, a gente fez uma entrevista recentemente no canal dela. Eu falei um pouco dos projetos, né, das coisas que eu fiz. Aqui, deixa eu ver se faltou mais alguém. Não faltou mais ninguém, falei todo mundo. E agora eu vou começar a falar das novidades, meus amores. Eu foquei mais em fazer roteiro de curta-metragem, que é o que eu falei pra vocês lá atrás, lá em 2022. Eu fiz vídeos falando sobre o Joker, sobre o Fight Club, a Persona, o Akira, que eu gosto muito do anime. Foi nessa jornada de começar a estudar que eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso começar a fazer esses curtas-metragens. E foi quando o meu amigo chegou pra mim e falou assim: Giana, por que você não faz um curta-metragem pra você começar? Fiquei pensando naquilo, mas eu ainda não tinha tal coisa, tá me inspirando ali pra eu fazer. Ainda não tinha esse início, né? Eu tava mexendo lá no celular, meu amigo do meu lado, ele viu um curta-metragem Big Shave, do Martin Scorsese. Ele mostrou pra mim e eu fiquei impactada com o curta-metragem. O curta-metragem, ele é bem pouco tempo, mas as cenas são perfeitas, assim, ao meu ver, né? Eu sou muito fã do Martin, eu vi praticamente todos os filmes do Martin Scorsese. Ele é um dos diretores americanos que eu mais gosto. E quando eu vi o curta-metragem, eu fiquei pensando, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Passou muitas coisas pela minha cabeça quando eu vi o curta. E aí eu convidei meu amigo e falei assim: o que você não acha de me ajudar a participar do curta, né? Aí ele ficou pensando assim, ele acabou topando. E aí a gente fez o Vendetta, né? Aí mais ou menos a gente gravou o Vendetta em 2 meses. Eu escrevi o voice over, né, que é o diálogo central ali do personagem Jean, inspirado no nome de Godard. E aí, mais ou menos 2 meses eu fiz tudo. Eu convido vocês a assistirem o Vendetta. E mais basicamente são 2 histórias na mesma história. Eu adorei gravar. A gente gravou no inverno lá da França. Tava muito frio na época.
E lá na França, graças a Deus, é muito tranquilo de gravar, e principalmente em área pública, né? Se você tá em áreas públicas, você tem uma facilidade, assim, pelo menos eu não tive nenhum problema, né? Graças a Deus. Os takes ficaram da maneira que eu gostaria, então tá tudo certo. Bom, e depois do Vendetta, né? Que eu fiquei mais ou menos 1 mês, 2 meses... aí, né, editando, fazendo todo o pós-produção, jogando nos festivais de cinema aqui, que eu vou também deixar o link do Film Freeway, site muito bacana, vale a pena pra quem tá começando, vale a pena pra quem tá aí se jogando no audiovisual. Tem festivais gratuitos, tem festivais pagos, mas são festivais muito bons, galera do audiovisual, galera focada no audiovisual, então vocês podem muito bem focar, fazer contatos, trabalhar até receber futuras oportunidades, né? Por que não? Depois do Vendetta, eu fiz Obsessão com a minha amigona Lelê Navarro. A Lelê foi incrível. O que me cativou na Lelê foi a capacidade dela de improviso. Eu vi as lives dela na Rede Vizinha e aí eu gostei muito. Fiz o convite e ela aceitou participar do projeto. Eu tava trabalhando no Oxxo, né? No supermercado Oxxo. E quando eu tinha tempo, quando eu tinha folga, eu ia lá e gravava com ela, né? Demorava umas 6 ou 7 horas de gravação ou mais, dependendo dos dias, né? E foi muito legal, eu adorei, foi uma experiência incrível pra mim e espero que tenha sido pra ela também. Grande beijo, Lele, vou deixar o seu contato aqui. Gente, sigam ela, é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito prestativa, uma atriz muito talentosa, eu tenho certeza que ela vai só subir e crescer cada vez mais. O Obsessão foi um dos curtas, né, que até agora me trouxeram mais felicidade. O Obsessão, ele foi selecionado 3 vezes para o festival Lift Off, que é um festival lá da Pinewood Studios. A Pinewood Studios é uma das produtoras que fez o 007. Eu tava até assistindo esses dias o Dr. No, tomei um sustão quando vi lá o crédito, falei, meu Deus do céu, eu tô vendo coisa aqui, fui pesquisar no Gemini lá, no Gemini, e realmente eles tinham produzido o Dr. No, né, lá nos estúdios, pelo menos foi o que eu compreendi, e foram 2 rapazes que selecionaram os meus curtas-metragens na Pinewood. Thank you so much, guys. Fazer cinema é muito complicado quando você não tem recursos financeiros, né, que é a minha situação, não tenho grandes recursos financeiros, então quando a galera dá vazão, quando a galera dá atenção pro seu trabalho, é muito especial, sabe? Tem festival que recebe mais de 3 mil, a maioria dos festivais pedem, não poste em nenhum lugar o filme, deixe exclusivo para o festival, ou para os festivais, né, no caso. E aí eu fiquei aquele tempo esperando, né, os festivais correrem para poder postar. E aí eu pensei assim, vou postar no YouTube, porque pra mim é importante a galera saber. Depois de todo o festival eu postei, e aí no dia que eu postei, eu fui dormir com 80 views. E aí no dia seguinte, quando eu acordei pela manhã, 1.200. Eu tomei um sustão. E mal divulguei, né, porque geralmente eu divulgo todo dia meu canal aqui. Esse canal eu divulgo todos os dias. O segundo canal eu também comecei a divulgar, mas muito menos em relação a esse primeiro canal. E eu contava que teria, deixa eu ver, 100 visualizações no dia seguinte. E aí quando eu acordei, 1.200. E aí no dia seguinte, 2.000, e aí foi só subindo. E em 2 semanas, eu e Lelê Navarro conquistamos 88 mil visualizações. Gente, quem assistiu o curta-metragem, gratidão, muito obrigado pela atenção. Eu fiquei muito feliz, porque pra mim é importante a galera assistir, né? Pelo menos as pessoas verem o trabalho da gente. E aí eu comecei a fazer as legendas, já tinha umas legendas de português, inglês, francês e espanhol, fazer mais legendas, porque pode ser que ajude. Aí foi só crescendo, né? E aí depois eu fui pesquisar, pelo que eu entendi, foi realmente o algoritmo do YouTube que promoveu, né? Eu até me questionei se alguém tinha me dado um presente, sabe? Vocês falaram, ai, vamos fazer uma boa caridade hoje, vamos ajudar uma pessoa hoje, mas não, foi realmente o YouTube. Eu também decidi fazer esse segundo canal e justamente pra focar, deixar só pra curta-metragem. Eu fiz realmente só pra deixar na produção audiovisual, né? Deixar esse foco, porque esse canal aqui eu vou deixar mais pra fazer alguns experimentos, trabalhar com algumas coisas também voltadas ao audiovisual e sempre me manter ativa nas filmagens, né? Que é o que eu gosto muito, sempre estar filmando. Pois é, o Obsessão trouxe essa felicidade aí de visualizações, não trouxe os prêmios, mas pra mim tá só festa. Eu tô muito feliz, pra mim as seleções que tiveram com a Pinewood, com a Lift Off foram fundamentais. A minha primeira nomeação com a jornada. Eu fico vendo o festival lá da Film Freeway praticamente toda semana. E aí quando eu vi o festival, eu falei, opa, já vou me inscrever. Eu tinha mais ou menos 1 semana só pra fazer tudo.
por causa do tempo que tava muito apertado, a gente fez meio que as pressas e aí o Festival do Pão lá de Portugal fizeram a gente chegar a ser nomeado. Gente, gratidão, muito obrigada pela atenção. Não ganhamos o prêmio, né, mas pra mim já é uma grande vitória. Voltei pra França já com o intuito de gravar novamente. Conversei com meu amigo, ele falou, opa, vamos gravar então, você quer gravar? Vamos gravar. E aí gravamos o Cherry, também mais ou menos um mês. Esse foi mais tranquilo, porque à medida que você vai gravando, você vai criando alguns macetes. Por isso que eu tô sempre gravando, sempre correndo atrás de gravar alguma coisa. Te ajuda, te dá mais experiência, mais vivência. Eu já tinha aprendido algumas coisas que lá no início com Vendetta tava meio que novo pra mim. O Cherry já recebeu 2 seleções, mais um festival novamente da Pinewood. Eles dão muita oportunidade, os caras são muito legais. Os meninos que selecionam, pelo menos no meu caso foi 2 rapazes, né? O Cherry basicamente é a história de uma moça no início de carreira também, né? Em breve vocês vão ver aí. E ela também tá enfrentando algumas coisas ali pessoais, a transição de sair do país dela pra ir competir em outro país, mais ou menos esses detalhes que o curta-metragem traz. Tô só esperando rodar em alguns festivais, aí quando finalizar eu vou postar aqui no YouTube novamente. E finalmente consegui chegar nos Estados Unidos, né? Desde 2024 que eu me inscrevo nesses festivais. E foi agora, depois de 2 anos, né? Por isso que eu digo, não desista, porque quem espera sempre alcança. Eu sempre quis entrar no festival dos Estados Unidos, porque é um dos lugares, né, que mais produz cinema no mundo, né? França também é um dos lugares que mais produzem. Índia, China também agora. Então eu sempre quis adentrar esse mercado aí. O Carlos Torres, que foi um cara muito legal, que me mandou mensagem dizendo que o filme tinha sido selecionado. Os Estados Unidos é um dos lugares mais, eu particularmente tive mais dificuldade de ser selecionada. Olha, eu não fui ainda para os Estados Unidos, mas o meu trabalho foi, então eu tô muito feliz. E qual é o próximo ponto? Me tornei afiliada da Char. Então assim, quando vocês verem esses links aí, não é link de vírus, tá? É link correto, clica aí no link, se quiser, né, se quiser me ajudar aí, porque é onde eu tiro também uma das minhas fontes de renda. Em breve eu tô fazendo uns projetos aí pra ver se eu consigo também outra fonte de renda, pra investir nos meus curtas-metragens também. Tô sempre soltando link aqui no Facebook e aqui no YouTube, então se vocês verem, não acho que é spam não, é realmente tentando fazer algum trabalho com a Shai, que foi muito legal, né, eu tava tentando há um tempo ser afiliada deles e agora eu consegui. Tô escrevendo pro portal Sou Mais Pop, que é do André também, lá do Caçadores de Cinema. Vou deixar o link aqui também. Quando eu comecei a me envolver com o audiovisual, eu escutei muito sobre Glauber Rocha, né? E ele falava, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, façam acontecer. É difícil, é complicado. Ainda mais no nosso Brasil, que é uma potência em muitas coisas, mas em outras ainda fica com dificuldades, né? A Nouvelle Vague sempre promoveu também o cinema independente, né? O lema deles era cinema autoral, livre e independente, né? Godard, Truffaut, sempre tinham esse lema na ponta da língua quando se falava de cinema. E nada mais justo do que a gente citar eles aqui, né? E eu tô estudando ficção também, na busca aí de me tornar uma cineasta autora, né? Escrever os meus próprios curtas-metragens. Estudei agora o livro do David Lloyd, A Arte da Ficção. Adorei, fiquei mais ou menos 4 anos pra estudar esse livro, porque eu comprei em 2022 o livro. Só agora, em 2025, que eu comecei a ler ele e finalizei agora em 2026, né? Ele é o início aí dos estudos, mas só de começar já é uma grande obra. Pois é, gente, fui lá pra França também, assisti o filme L'Étranger, do François Ozon, e tive a honra de ver ele pessoalmente. E o meu amigo falou assim, Jana, ele tá falando uma coisa que depois, quando eu tiver um tempo, eu vou traduzir pra você. Segundo o meu amigo, ele tinha dito que ele encontrou dificuldades pra encontrar um orçamento pra fazer o filme dele, né? E ele é um cara lá na França, ele é um cara muito renomado, ele tem uma carreira já consolidada no cinema. Saber que ele passou por essa dificuldade me fez entender como que tá o cinema também hoje em dia e entender algumas coisas que talvez sirvam pra minha jornada. É como se os meus olhos fossem abertos pra algumas coisas que a gente começa a imaginar e quando a gente começa realmente a ganhar mais experiência, a gente vai entendendo alguns pontos. Eu tô muito feliz de ter passado por tudo isso, esse um ano que eu fiquei sem gravar aqui pra vocês falando, e foi um ano gratificante, foi um tempo gratificante, eu tive muitas experiências boas. Cinema é uma coisa que carece muito de parcerias, né, e sozinho a gente não faz nada. Então, gente, é esse o recado que eu dou pra vocês aqui. Fiquem bem, não parem os objetivos de vocês, a vida ela não é perfeita, mas quando a gente tem fé em Deus primeiramente, e quando a gente acredita na gente, a gente consegue. Então, a gente tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Escutem o coração de vocês, escutem Deus, orem muito, acreditem que no momento certo as coisas vão acontecer. É isso que eu levo comigo e é isso que tá me dando forças pra continuar na minha jornada aí de produção independente. Tá certo? Muito obrigado. Vocês que assistem meus vídeos aqui, em breve, se Deus quiser, eu tô aqui de novo.